Olá a todos! A história que vos vou contar hoje fala acerca de um momento de ensino de Jesus depois de escolher os seus discípulos. Na Bíblia, podes encontrar esta história no livro de Mateus, dos capítulos 5 ao 7. Depois de Jesus ter sido tentado no deserto, Jesus começou a falar às pessoas acerca do arrependimento dos pecados e do reino de Deus. Jesus escolheu os seus discípulos e eles andavam por toda a Galileia a falar acerca do amor de Deus e a curar pessoas. As pessoas amavam ouvir Jesus e uma grande multidão seguia-o por onde quer que ele fosse. A certa altura, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte, sentou-se e os seus discípulos foram para junto dele. Jesus pregou para as pessoas uma mensagem conhecida como o Sermão do Monte. Jesus ensinou-os sobre muitas coisas, especialmente acerca de como as pessoas devem viver. Jesus ensinou acerca de ser sal e luz no mundo. Se nós estivermos num lugar completamente escuro, por muito bonito que esse lugar seja, nós não vamos conseguir ver, a não ser que haja luz. E Jesus disse à multidão que não deveria esconder a sua luz, mas sim deixá-la brilhar. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que devemos viver de forma a que quem está à nossa volta veja Cristo através das nossas ações. Jesus falou ainda acerca de leis, de como lidar com o nosso próximo, sobre ser paciente e generoso e também sobre uma coisa muito difícil: amar os nossos inimigos. Que coisa difícil que Jesus estava a pedir àquelas pessoas e que ainda hoje nos pede a nós. Ao amarmos os nossos inimigos e aqueles que nos fazem mal, estamos a mostrar o amor de Deus que alcança todos, mesmo aqueles que nós achamos que não merecem. Neste sermão, Jesus ensinou também como orar. Jesus disse que não devíamos orar de forma a dar nas vistas, que toda a gente olhe para nós. Jesus disse que devíamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus que nos ouve sempre. Jesus não estava a dizer que era errado orar com outras pessoas ou uns pelos outros, mas que precisamos de orar num lugar secreto, com Deus. Jesus disse ainda que Deus conhece muito bem tudo aquilo que nós precisamos, ainda antes de falarmos sobre elas com Deus em oração, e que devemos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão que precisamos. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos a liberdade para dizer tudo a Deus em oração, mas Jesus, ao ensinar esta oração, estava a ensinar que quando oramos devemos orar para que a vontade de Deus se cumpra e não apenas orar pedindo a Deus para que aquilo que nós queremos se cumpra. Jesus ensinou ainda muitas outras coisas acerca da maneira como devemos viver e tratar quem está à nossa volta. E essas coisas podiam se resumir em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Por fim, Jesus falou também à multidão acerca do cuidado de Deus, que não devemos andar preocupados com o que vamos comer, beber ou vestir, pois Deus, o nosso Pai, cuida de nós. Ele disse assim: olhem as aves que estão no céu. Elas não trabalham, não semeiam e não colhem, e mesmo assim Deus dá-lhes de comer. Olhem as flores do campo, não trabalham, não fiam, nem costuram, mas ainda assim Deus veste-as de cores tão bonitas. Quanto mais Deus cuida de vocês. Não é maravilhoso
Deus, o Criador do universo, de todas as coisas, cuida de nós, muito mais do que das aves do céu e das flores do campo. Quando Jesus acabou de ensinar esta mensagem, as pessoas estavam muito admiradas porque reconheciam que Jesus realmente conhecia Deus e a sua vontade. Apesar deste sermão ter sido ensinado àquelas pessoas há tantos anos atrás, aquilo que Jesus ensinou é também para nós hoje. Às vezes podemos pensar que é muito difícil saber qual é a vontade de Deus ou como devemos viver de acordo com o que Deus pede de nós, porque nós não ouvimos a sua voz falar connosco com palavras que os nossos ouvidos ouvem. Mas na Bíblia encontramos muitos ensinamentos de Jesus que até aos dias de hoje nos podem ajudar a viver segundo a sua vontade. Quando sentires que não sabes como viver de forma que agrada a Deus, lê ou pede ajuda a alguém para ler contigo este texto de Mateus dos capítulos 5 a 7. Neste sermão podes descobrir muitas coisas que Jesus ensinou e que ainda hoje precisamos de aprender. A nossa história terminou, por isso aqui vão as nossas perguntas. Primeira pergunta: sobre o que é que Jesus ensinava por toda a Galileia? Segunda pergunta: o que é que Jesus ensinou acerca da oração? Terceira pergunta: para quem é este sermão de Jesus? Antes de irmos embora, quero convidar-te a fechares os teus olhos e a fazeres uma oração comigo. Deus, obrigada porque Tu nos amas e cuidas de nós, muito mais do que as aves do céu e as flores do campo, como ouvíamos hoje. Ajuda-nos a conhecer bem a Tua palavra e a Bíblia para sabermos qual é a Tua vontade para nós. Ajuda-nos a ser sal e luz, ajuda-nos a saber como orar e a lembrar como Tu cuidas de nós. No nome de Jesus, amém.